Brasil é o 10º país mais rico do mundo. Como é que um país tão rico em recursos pode ser tão pobre em integridade? Você que está me escutando, está me assistindo agora, por que é que você não consegue usufruir de todo o potencial que a sua nação pode oferecer? Por trabalhar no Ministério Público, eu ocupo um posto de observador privilegiado, não apenas das mazelas sociais, mas também das justificativas ou das desculpas que são apresentadas por aqueles que são confrontados com seus próprios erros, por aqueles que são pegos com a boca na botija, com o batom na cueca ou com o dinheiro na cueca. É da natureza humana a gente terceirizar os nossos erros, a gente afastar, negar a nossa responsabilidade quando a gente é confrontado com algo de errado que a gente fez. Se a gente olhar, por exemplo, a história de Adão e Eva, qual é a história? Existe um jardim com várias árvores, você só não pode comer do fruto daquela árvore. Eles vão lá e comem, e aí vem a pergunta: Adão, o que você fez? Então, Senhor, veja bem, foi a mulher que me deste que me deu da fruta. Eva, o que foi que você fez? Então, é que foi a serpente que me enganou. Eu tenho filhos pequenos e eu falo para eles: Mateus, por que é que você não escovou os dentes? E a resposta dele é: mas e Dandan, que escovou os dentes, mas não forrou a... Quando a gente coloca essa nossa tendência natural de se esquivar das nossas nesse caldeirão cultural, que é o jeitinho brasileiro, isso ganha camadas cada vez mais sofisticadas. Porque o que é o jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro é uma conivência ou aceitação de pequenos atos de corrupção, de pequenos desvios éticos que vêm acompanhada de uma linguagem suave, de uma linguagem amena para diminuir a importância do erro. Então a gente fala, é só um cafezinho, é só o leitinho das crianças, é só uma cervejinha, é uma bobagem. Você está se preocupando com algo que não é nada demais. E aí o que acontece? De cafezinho em cafezinho, nós nos tornamos um dos países mais corruptos do planeta. O professor Darcy Ribeiro, ele tem uma frase muito marcante. Ele diz assim: tenho tão nítido o Brasil que pode ser e há de ser, que me dói o Brasil que é. E o que é que eu vou dizer em relação a isso? Porque nós temos os nossos malvados favoritos. O brasileiro acha que o problema sempre são os outros. O brasileiro adora culpar os políticos pelos problemas do Brasil. Mas o que é o Congresso Nacional, se não uma representação da média de todos os brasileiros? Será que a culpa das mazelas do nosso país é somente dos políticos? Ou será que a imagem que você vê diante do espelho também tem uma parcela de contribuição para esse estado de coisas? E o que é que a gente pode fazer, já que estamos tratando aqui de futuros do presente? O que é que podemos fazer quanto a isso? Eu gostaria de ilustrar com 2 histórias de 2 amigos, histórias reais do cotidiano. A primeira história é a história de Daniel. Daniel trabalhou por anos em uma empresa brasileira, uma multinacional, e ele trabalhava no comércio exterior. Ele trabalhava fazendo importações, exportações, desembaraço aduaneiro e viajava a muitos países. Certa vez ele viajou para a África. Ele foi até Moçambique, desceu na capital, foi para uma cidade do interior chamada Nacala. Nessa cidade ele visitou um local, uma fábrica que era referente aos negócios da empresa, e quando ele estava saindo de um determinado prédio, ele escutou um barulho vindo da mata. E no imaginário popular, está na África, ele imaginou logo que sairia ali um animal selvagem, um leão, mas na verdade eram apenas crianças. Um grupo de 10 crianças, com pés no chão, sem camisa, um carregando o outro no braço, com aquela alegria contagiante das crianças africanas, rodearam Daniel, falaram com ele, mas ele não entendeu, porque elas falavam um dialeto local. Mas um deles se aproximou e fez aquele gesto universal de passar a mão na barriga, a indicar
queria comida, que estava com fome. Daniel tinha consigo uma mochila apenas. Ele abriu a mochila para procurar alguma coisa e a única coisa que ele tinha era uma barra de cereal. E ele pensou: bom, é o que eu tenho aqui, eu vou entregar e vou esperar o caos se instalar. Porque uma barra de cereal para 10 crianças vai ser uma guerra. Ele entregou aquela barra e as crianças ficaram eufóricas. Aquela que tinha feito contato correu para um tronco caído ao lado. Todas as crianças foram atrás dele e, de repente, o inesperado aconteceu. Todas aquelas crianças se sentaram e aquela que estava com a barra de cereal, ela abre a barrinha de cereal com todo cuidado. Ela começa a repartir aquela barra de cereal em minúsculos pedaços e distribuir uma amostra grátis para cada uma daquelas crianças que estavam ali, pacientemente sentadas, esperando. E todos se deliciaram com uma minúscula partícula de uma barra de cereal. O que é que a gente aprende com essa história que naquele momento levou Daniel às lágrimas? Que a miséria não justifica o jeitinho brasileiro. Porque aquela criança que pegou a barra de cereal, ela teria todas as justificativas do mundo para dizer: farinha pouca, meu pirão primeiro, eu mereço, fui eu que fiz o contato, eu estou com fome, o resto que lute, teria muitas justificativas. Mas ele escolheu ser generoso. E grandeza não é sobre juntar, grandeza é sobre repartir. A segunda história que eu queria compartilhar com vocês é a história de Anderson. Anderson tinha seus 18 para 19 anos, tinha começado a namorar, queria iniciar uma vida profissional, constituir família, um rapaz disciplinado, aplicado, querendo vencer na vida, procurou seu primeiro emprego e foi até um shopping da nossa cidade, conseguiu um emprego de vendedor numa loja de imóveis. E ele, com pouco tempo e dedicação, conseguiu uma pequena promoção, ganhava pouco mais de um salário mínimo, para supervisor. E um belo dia ele estava lá trabalhando, observou um burburinho ali entre um cliente e um vendedor, ele foi até lá saber do que se tratava, e o cliente dizia: eu quero comprar uma cama, mas eu não vou pagar o frete. E o vendedor explicava que a política da empresa era cobrar R$ 50 para a entrega da cama naquele local, naquele bairro. E o cliente retrucava dizendo: mas eu moro aqui do outro lado da rua, eu moro num prédio em frente ao shopping, eu não vou pagar. E Anderson assumiu a situação, disse: pode ir lá no caixa fazer o pagamento, que eu resolvo a sua situação. Eu vou fazer a sua entrega. Enquanto o cliente ia fazer o pagamento, Anderson foi até um funcionário da limpeza, de serviços gerais, e disse: vamos eu e você levar essa cama aqui do outro lado da rua para esse cliente. Se o cliente pagar alguma gorjeta, é todo seu. Eu quero apenas resolver essa situação. Quando o cliente retorna, o cliente dispensa o funcionário da limpeza e diz: Anderson, vamos eu e você levar essa cama para o meu apartamento. E eles vão, carregam a cama pelo estacionamento, saem do depósito, atravessam a rua, chegam até o prédio. E quando eles chegam no elevador, a cama não cabe no elevador. E aí o cliente já começa a ficar um tanto quanto constrangido e ele diz: Anderson, o combinado era entregar a cama aqui no prédio. Você já cumpriu a sua parte, fica tranquilo. E Anderson disse: não, eu vou entregar a sua cama no seu apartamento. Você mora em que andar? Ele morava no 10º andar. E lá foram eles, pelas escadas, subindo aquela cama. Enquanto subiam as escadas, o cliente disse: Anderson, eu sou o diretor de uma grande empresa que atua em vários estados do Nordeste. E eu preciso de funcionários competentes, proativos, como você. Resumo da história: Anderson foi contratado por aquela empresa, passou a receber um salário de 5 a 10 vezes maior do que o salário que ele ganhava naquela loja de imóveis. E ele ainda recebeu R$ 50 de gorjeta pela entrega da cama naquele dia. O que é que a gente aprende com essa história? Que uma conduta de integridade no cotidiano, mesmo que a gente não observe, não vislumbre benefícios imediatos, no médio e no longo prazo, vai gerar frutos, vai gerar resultados positivos. Porque a nossa cultura do jeitinho, muitas vezes, é a cultura do menor esforço. Se eu observo aquilo, se aquilo não aparenta ser algo de esperteza, de uma vantagem imediata, eu não vou. Então o vendedor vai dizer: eu não vou ganhar nada. Eu vou aqui subir 10 andares de escada para não ganhar nada. Não, vou não.
Não vou nem me envolver com isso. E Anderson, que não seria o não esperto, segundo a cultura corrente, ele acabou recebendo uma proposta de um emprego novo, de crescimento profissional e de um salário muito maior que permitiu a ele, inclusive, casar em seguida. Então, veja como nós podemos aprender com pequenas condutas do cotidiano. Queria falar com vocês a respeito de ressignificar o que é ser brasileiro. A Academia Brasileira de Letras tem um glossário, uma lista de novas palavras. Entre essas novas palavras, tem o verbo ressignificar. Ressignificar é dar novo sentido, valor, forma ou função a algo, geralmente com o intuito de superar padrões comportamentais estabelecidos pela tradição ou pela experiência de um indivíduo e de um grupo social. E quando a gente fala da nossa palavra, da nossa identidade, brasileiro, eu não sei quem já percebeu isso, mas a palavra brasileiro carrega em si uma ambiguidade que não é trivial, uma ambiguidade muito significativa. Porque a palavra normalmente utilizada para designar uma nacionalidade, ela termina com o sufixo ANO, boliviano, peruano, americano, italiano. Nós, no início da nossa história, fomos chamados de brasilianos. E por que prevaleceu o brasileiro? O sufixo eiro designa, via de regra, o exercício de uma atividade econômica. Padeiro, carpinteiro, engenheiro, copeiro, relojoeiro. E por que é que nós somos chamados de brasileiros? Porque no início da nossa história, muitas pessoas exerciam a atividade de exploração predatória de uma árvore chamada pau-brasil, que tinha um corante que era muito utilizado na indústria têxtil da Europa. Ou seja, a nossa nacionalidade está associada a esse nome, carrega um simbolismo em si de exploração predatória das nossas riquezas. Que tal a gente transformar, a gente ressignificar o que é ser brasileiro? Entender que nós não somos exploradores predatórios das nossas riquezas da nossa nação. Que nós temos um senso de pertencimento e de responsabilidade coletiva. Por que é que eu falei para vocês aqui duas histórias comuns do cotidiano de gente como eu e como você? Porque, assim como pequenas atitudes de leitinho, de cafezinho, de cervejinha nos levaram à posição de um dos países mais corruptos do planeta, pequenas atitudes na direção certa, no longo prazo, podem mudar essa rota. Essa fala é um chamado. O Brasil não tem jeitinho, o Brasil tem jeito. E começa com você.